meus amores, continuando com nossa segunda aulinha do dia, a aula de História, a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Aqueles que trouxeram a festa junina para cá. Pois é, os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, mas olha só, em 9 de março de 1500, eles saíram de Portugal e o destino não era o Brasil não, certo? Eles iam em direção à Índia para comercializar as especiarias que eles vendiam. Só que o comandante Pedro Álvares Cabral, ele desviou a rota e acabou chegando no Brasil no dia 22 de abril. Ele jurava que era a Índia, certo? Então ele chegou no dia 22 de abril e ficou procurando um lugar para poder estacionar, um porto para poder deixar os navios seguros, certo? Então ele encontrou no dia 24 de abril foi que ele desceu do navio, porque deixou em Porto Seguro, que é o lugar que chamamos hoje, ó, a Bahia. Então ele deixou os navios na Bahia e quando desceu do navio, quais eram os habitantes que tinham aqui no Brasil? Quem foram os primeiros habitantes? Os indígenas, né? Então ele desceu do navio e chamou aqueles habitantes de índios, porque ele pensava que estava na Índia. Quem vive na Índia, ele pensou índios e começou a chamá-los de índios. Por isso que ficou essa nomenclatura até hoje, tá certo? Na esquadrilha de Portugal, a gente já viu que eles são muito católicos, né? Comemoram a festa joanina, como eles chamam, para celebrar o dia de São João. Então, naquela época, no navio deles, na tripulação, havia um frei, ó, Frei Henrique Soares Coimbra, que celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril. Ele celebrou essa missa em agradecimento à descoberta da nossa terra, do Brasil, certo? Além disso, pessoal, olha só, a Espanha e Portugal, eles eram os países mais desenvolvidos nas técnicas de navegação. Então eles tinham muitos navios espalhados comercializando especiarias em outras terras diferentes, certo? Então o que eles fizeram? Eles queriam disputar o domínio das nossas terras e os reis de Portugal e da Espanha resolveram fazer um documento chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? E olha só, esse tratado dizia o seguinte: vamos supor que aqui é o mapa, tá? O mundo, né? O planisfério. Então, eles passaram, ó, uma linha imaginária que eles chamaram de meridiano de Tordesilhas, desculpa, chamaram de meridiano de Tordesilhas e falaram o seguinte: os países que você encontrar ao leste são de Portugal. São de Portugal. E o que foi encontrado a oeste, o que foi encontrado a oeste vai pertencer à Espanha. Vê só que espertinhos. Então o Brasil estava por aqui, ó. Uma parte do Brasil a Espanha havia descoberto e uma parte Portugal havia descoberto, certo? Então esse é o chamado Tratado de Tordesilhas. Então, pessoal, depois de ter celebrado a missa, ter feito esse acordo com a Espanha, no dia 2 de maio, Pedro Álvares Cabral, ele não ficou aqui no Brasil, não. Ele seguiu viagem para a Índia, certo? Mas eles passaram a chamar nossa terra de Terra das Palmeiras, devido às grandes árvores, devido ao pau-brasil, que é uma árvore muito importante, não é isso? Antigamente, eles exploraram muito as nossas riquezas, o nosso pau-brasil. Eles cortavam a árvore para poder vender, porque ela soltava uma tinta muito poderosa. Pois é.
Então, no dia 2 de maio, após celebrar a segunda missa, após o Frei Coimbra celebrar a segunda missa, Cabral seguiu viagem para onde? Para a Índia. Lembra que esse era o primeiro destino dele? E Pero Vaz de Caminha era o escrivão que registrava todos os acontecimentos e as características dos primeiros habitantes do Brasil, dos índios. Então ele descreveu toda a viagem e as características das pessoas que eles encontraram aqui, que foram os índios. Então Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, registrava os acontecimentos para entregar ao rei de Portugal, que havia ficado lá em Portugal. Ele mandou Cabral para as Índias para comercializar. Mas Cabral o que foi que fez? Desviou a rota e acabou chegando no Brasil. Por isso, Pero Vaz de Caminha, ele passou a chamar nossa terra Terra de Vera Cruz, porque eles imaginavam que aqui o Brasil era uma ilha que separava Portugal da Índia. Então eles passaram a chamar Terra de Vera Cruz. Só que depois, o rei, quando viu essas informações, passou a chamar nossa terra de Terra de Santa Cruz. Vê só quantos nomes teve o nosso país. Somente depois foi que ele foi chamado de Brasil, devido ao pau-brasil. Vê que interessante. Muitos anos depois, pessoal, o rei Dom João VI, no ano de 1815, vê só, mais de 300 anos depois, passou a chamar a nossa terra de Reino Unido de Portugal. Eles ainda dominavam o Brasil. O Brasil ainda era colônia de Portugal. Olha só, quantos anos a gente ficou sendo fonte de exploração deles, né? Colônia de exploração. Eles exploravam as nossas riquezas. Somente em 1822 foi que o Brasil conseguiu a independência, conseguiu ficar independente, se livrar de Portugal. Por isso, passamos a ser chamados de Império do Brasil, certo? Somente em 1967, com a ditadura militar, foi que o nosso país passou a ser chamado de República Federativa do Brasil, que é como ele é chamado até hoje. Vê só que interessante a história do nosso Brasil, da formação do nosso povo. Tudo isso devido à chegada dos portugueses. Foi aí que a gente passou a ser chamado de Brasil. Viram que interessante? Agora a gente tem uma atividade no livrinho de história, na página 31, tá certo? Olha assim, bem simples, olha só. Primeiro, observe o mapa e faça o que se pede. Letra A. Pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadrilha de Portugal. A esquadrilha de Portugal havia partido para onde? Para o Brasil ou para as Índias? Então você vai pintar o caminho para onde ele ia. Ele ia para onde? Aliás, o caminho não, o país. Eles iam para a Índia, tá certo? Localiza a Índia aqui no mapa e pinta, tá bom? De vermelho. Letra B. Cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Qual foi o percurso que eles fizeram de Portugal para o Brasil? Tem aqui no mapa, vocês localizem aí e cubram, tá certo? Letra C. Pinte de verde, peguem aí o lápis verde e pintem o local onde desembarcou a expedição de Cabral. Eles desembarcaram em que local no dia 24? Desembarcaram em Porto Seguro, onde hoje é a Bahia. Então vocês vão localizar aqui e depois de localizar, ó, vai escrever o nome do estado onde ele se localiza, na Bahia, tá certo? Pintem de verde. Segundo, complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. Primeiro, dia 9 de março de 1500. O que foi que aconteceu nesse dia? Tem aqui no textinho e eu expliquei, hein? Vocês vão colocar aqui ao lado. E depois, 22 de abril de 1500. Esse foi o dia que aconteceu o quê? Que os portugueses chegaram onde? Na nossa terra. Então você vai registrar aqui, ok? Virando o livrinho, na página 32, temos assim, na terceira questão. Sobre a viagem de Cabral,
Responda a questão abaixo. Letra A. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? Quem foi que narrou os fatos e registrou os acontecimentos? Eu falei aqui o nome desse homem, hein? E vocês podem observar aqui no textinho também. Quarto, o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? Olha só o nome dele, Pero Vaz de Caminha. O que foi que ele escreveu sobre a viagem? Ele registrou o quê? Anotem aqui, tá bom? Na quinta questão. Dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e a Espanha. Então, ó, vocês vão observar que aqui no textinho, no assunto que Tia acabou de explicar, aqui tem o mapa. Tem o exemplo aqui, ó, do Tratado de Tordesilhas. Vocês vão observar e ele quer que você passe essa linha imaginária, que é o meridiano de Tordesilhas, como eles chamavam. Você vai passar a linha no lugar correto, no tratado, tá certo? Sexto, quem foi que celebrou a primeira missa no Brasil? Foi o Frei Coimbra. Qual era o primeiro nome dele? Escreve o nome dele aqui. E quando foi que ele celebrou e por que isso aconteceu? Lembram que eu falei que ele celebrou a missa no dia 20 e... Pensem aí. Ele celebrou a missa em agradecimento ao quê? A descoberta do nosso país, certo? Das nossas terras. Sétimo, qual foi o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? Os primeiros habitantes chamavam o Brasil de quê? Terra das Palmeiras, também chamada de... Procurem aqui no textinho, tá certo? Oitavo, explique a razão do nome do Brasil. Por que é que a nossa terra se chama Brasil? Eu expliquei. Devido ao quê? Devido à matéria-prima que os portugueses exploravam do nosso país. Qual era a matéria-prima? As árvores. Que árvore? Qual era o nome da principal árvore que eles exploravam? Lembram? Anotem aqui, tá certo? Nona questão. Encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram às nossas terras. Eles deram 3 nomes, lembra? Primeiro eles chamavam Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e por último foi chamado de Brasil. Então vocês vão procurar os nomes aqui e registra aqui embaixo, tá bom? E na 10ª questão tem assim, ó. Por que foi que Cabral não ficou no Brasil? A gente viu que dia 2 de maio ele seguiu viagem para as Índias, não foi? Ele não ficou no Brasil. Por quê? O destino dele eram as Índias. Para que ele foi para a Índia? Para comercializar as especiarias, lembram? Então vocês vão registrar aqui na 10ª questão, ok? Bem, pessoal, essa é a nossa atividade de história de hoje sobre a chegada dos portugueses ao nosso país, certo? Beijão e até amanhã. Tchau, tchau!